com vitória. Bom, mas é o primeiro jogo e é importante que seja com essa vitória, ainda mais o Botafogo, que vem de uma temporada que machucou tanto. Gustavo Zupac. Esse jogo... Dá o like aí, falou galera, se estiver passando pela primeira vez, dá o like, compartilha esse vídeo e comenta aqui o que você achou dessa vitória do Botafogo. Deixa no comentário pra mim quem você acha que foi o melhor jogador dessa partida, Botafogo 1, Madureira 0. Sim, teve muita coisa pra gente analisar em relação ao que o Botafogo vai encontrar de dificuldade nesse primeiro momento. Sim. Então, foi o reencontro com a torcida, que até compareceu num bom número no Newton Santos, se a gente conjecturar todas as situações, mas que tá amarga, né, tá sentida com o que aconteceu na última temporada. E é claro que esse olhar, ele também é para os jogadores, né, porque foram tantas comissões técnicas durante o campeonato, mas os jogadores tiveram uma grande responsabilidade, então tudo passou por eles. Esse reencontro, pela maneira que terminou a temporada, dificilmente seria totalmente amistoso, né? Então tiveram os momentos em que o botafoguense que compareceu ao Newton Santos expôs a sua mágoa para com o time, que frustrou e que se desfez de maneira, assim, bizarra na última temporada. O desenho tático, o sistema tático do Thiago Nunes foi o mesmo que ele terminou a temporada, com 3 zagueiros, mas com uma variação interessante. Inicialmente se imaginava, até pela maneira que acabou o ano, que seriam 3 zagueiros, com o Tietê de ala por um lado, o Hugo de ala pelo outro lado, com 2 homens centrais, o Marlon Freitas e o Eduardo, com 2 pontas, Vitor Sá de um lado, Jefinho do outro e Tiquinho à frente, um 3-4-3. Mas não, o Botafogo se comportou na maior parte do tempo num 3-5-2, com o Vitor Sá em uma ala, o Hugo da outra ala, e aí 3 no meio, Tietê no meio, com o Marlon, com o Eduardo. E o Jefinho de dupla com o Tiquinho, não de ponta, como ele jogou na sua primeira e curta, né, passagem pelo Botafogo. E eu achei interessante essa alternativa que o Thiago encontrou, primeiro porque colocou o Tietê no lugar onde ele se sente mais confortável para jogar, que é no meio campo. E segundo que com o Jefinho de atacante, o Jefinho teve liberdade para passear por todas as zonas do ataque, não ficar restrito a um lado onde ele fosse ponta. E o Jefinho foi o melhor jogador do Botafogo, não só porque fez o gol, que a gente viu há pouco, no cruzamento do Hugo, olha só que pererecada esse lance. Jefinho e Gatito, tá? Vamos ser justos com o nosso Gatito Fernandes, nosso goleirão. Pelo amor de Deus, né? Gatito no gol, Gatito né? tá até agora lembrando disso, pensando como é que essa bola não entrou, né? Gatito que foi o goleiro, porque o PR foi pro Lyon e o John não estava regularizado ainda. Então vamos ver se vai ser John ou Gatito quem vai assumir essa vaga. A gente vê que no segundo tempo o Madureira chegou bastante. Mas eu gostei da liberdade que o Thiago deu pro Jefinho. E ele passeou pelo campo inteiro no aspecto ofensivo, criou diversas chances pro Botafogo, tomou algumas decisões equivocadas que poderiam ter dado uma vitória mais tranquila, ajudado a construir uma vitória mais tranquila, mas foi dele o gol e foram do Jefinho os melhores momentos do Botafogo no jogo. Então, em relação ao modelo, ao desenho do time, acho que valeu a estreia do Botafogo. Pelo retorno do Jefinho, também acho que valeu. Mas tem vários aspectos que lembraram um pouco a apatia do time que terminou a última temporada de maneira muito frustrante. Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre o clima no Newton Santos. Como é que a torcida recebeu, então, o time nesse início de temporada? É para lá que a gente vai, então, com o Cícero Melo, que acompanhou de pertinho. Fala, Cícero, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Obrigado, Marcela. Boa noite para você, para o Zupac, para o fã de esportes, especialmente para o torcedor alvinegro. Como disse o Zupac, o público parece que é um público pequeno, 7.874 torcedores, mas a gente pode considerar um público regular. Primeiro, porque o calor muito forte aqui no Rio de Janeiro, difícil sair na rua. Segundo, porque foi muito cedo o jogo, 7 da noite, e muitos torcedores não conseguiram chegar, saindo, voltando do trabalho, pegando horário de rush. Dito isto, o Botafogo pelo menos estreou de forma diferente do Campeonato Carioca do ano passado, que fez uma campanha muito ruim. Ganhou desse magro 1-0 com um gol de Jefinho, mas o importante foram os 3 pontos na estreia. A torcida do Botafogo, alguns torcedores, estão ainda insatisfeitos com alguns jogadores em relação ao ano passado. Por isso, apareceu uma faixa aqui antes do jogo, de alguns torcedores, dizendo fora Marçal e fora Marlon Freitas.
jogadores que a torcida não simpatiza, né? Botafogo hoje, do técnico Thiago Nunes, teve 3 novidades, 2 estreias de 2 zagueiros, o Lucas Alter, aquele que veio do Goiás, mas que pertencia ao Atlético Paranaense, e o outro zagueiro, Alexander Barbosa, argentino, que estava jogando no Paraguai. E teve uma reestreia, que foi o melhor de tudo que aconteceu na noite, como o Zupac já destacou aí também. A reestreia do Jefinho, voltando, emprestado lá pelo Lyon da França. As melhores jogadas foram dele, e o gol da vitória foi dele também, um chute no travessão. Então esse foi o grande nome do jogo. Jefinho vai ser muito útil ao Botafogo. Na saída de campo, um misto de vaias, de alguns torcedores ainda incomodados com a campanha do ano passado. Só lembrando, tá, galera? Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou. Quem você achou o melhor jogador do time no jogo de hoje? E de aplausos de outros torcedores que já procuram esquecer tudo que aconteceu em 2023 e tentam incentivar o time do Botafogo. Só não se sabe, não pude apurar, não consegui saber se o Savarino estava aqui. Ele chegou esta madrugada, é o reforço mais importante do Botafogo, venezuelano, contratado aí ao futebol americano. A notícia de que ele, que chegou de madrugada, viria ao estádio Newton Santos, mas nós não conseguimos vê-lo por aqui, nem apurar. Vamos depois saber e informar durante a programação. Botafogo agora volta a campo no próximo sábado, aqui mesmo, no estádio Newton Santos, 4 horas da tarde. Vai estar um calor infernal contra a equipe do Bangu. Portanto, foi assim que eu vi a estreia do Botafogo no Campeonato Carioca. Não teve ainda, não empolgou a torcida, mas o mais importante, já saiu conquistando os 3 pontos logo em sua estreia na primeira rodada do Campeonato Carioca. Voltamos aos estúdios. Tá certo, Cícero. Obrigada, então, aí pelas informações. No momento que está vivendo o Botafogo, ele não precisa empolgar nada, ninguém neste primeiro momento. Vencendo aí 3 pontos, acho que já ajuda para as coisas começarem a arrefecer. A gente pode pensar assim. Vamos ver, então, como foi a entrada do Marçal. O Cícero citou o Marçal. Foi o que eu falei. A única forma, falei na minha live que eu fiz anteriormente a esse vídeo, né? A única forma da torcida é perdoar o Botafogo, né? Ter mais paciência com o Botafogo, é o Botafogo jogando bem, fazendo gols, se classificando na pré-Libertadores. A partir desse momento, classificou na pré-Libertadores, entrou na fase de grupo da Libertadores, creio que a torcida vai dar uma amenizada e vai ter um pouco mais de paciência com o time. Vamos continuar aqui com o vídeo. Marçal é um jogador muito criticado pelos torcedores. Ele entrou em campo, muitas vaias, ele não podia tocar na bola. Vamos ver. Muito bem, tá aí então, né? Na entrada ele foi vaiado, a gente agora mostrou os momentos em que ele tá tocando na bola e que a torcida também no aquecimento também, e que a torcida tava lá vaiando o Marçal e alguns outros, Marlon Freitas e outros jogadores do Botafogo. Ô Zupa, é muito difícil a gente falar de sentimento de torcedor, ainda mais de sentimento de torcedor do Botafogo por tudo que eles viveram no ano passado. A gente já vai falar sobre o que a gente pensa para a temporada 2024, mas eu queria que você falasse de alguma forma se os torcedores não poderiam, neste começo de temporada, já que começou do zero, ter um pouco mais de paciência com esses atletas. Eu acho que tem algumas coisas para a gente olhar nesse quadro. É evidente que o ideal seria o Botafogo contar com o botafoguense para abraçar e sair do buraco emocional que foi a última temporada. Mas é perfeitamente justo que o botafoguense queira vomitar a sua frustração. Sim. E cobrar os jogadores e reclamar com o time é compreensível, é natural que seja assim, então eu entendo e não imaginava que seria diferente. Porém, acho que existem 2 coisas a serem pontuadas, passada a fase da compreensão com o sentimento. Primeiro, eu não gosto e não consigo conceber torcida que vai a jogador durante o jogo. O jogador pega a bola, aí o outro pega a bola... Falou M aqui. Torcedor pagou ingresso, pegou transporte público, gastou gasolina no seu carro, pegou Uber, enfim. Pagou ingresso, tá lá, o torcedor faz o que quiser. Vai, aplaude, xinga, fica pelado.
Pagou o ingresso, faz o que quer da vida. Esse lance de jornalista ficar falando, torcedor faz isso, torcedor faz aquilo. Não sabe de nada. Quem sabe é quem tá dentro do estádio, sofrendo, pegando chuva, enfim, pegando condução lotada, enfim. Esse negócio de jornalista ditar regra pra torcida é uma pura de uma babaquice. Silêncio. Aí volta para aquele Aproveitando o meu discurso bonito em prol do torcedor, dá o like aí, curte, compartilha o vídeo. E se inscreve no canal. Isso não ajuda nada, nem o time, nem o jogador, não vai resolver a vida do torcedor, isso só atrapalha, né? Então você vai, com bola rolando já é uma coisa que eu não consigo conceber muito, eu acho que é muito pouco inteligente por parte do torcedor, por mais magoado, frustrado, irritado que ele esteja. E existem, acho que, momentos mais propícios para o torcedor manifestar a sua ira, sem prejudicar a sua equipe. Ponto 1. Ponto 2, eu não concordo com a individualização da coisa. Porque dá a impressão que o Botafogo perdeu o título brasileiro por causa do Marçal. Sim. E não perdeu por causa do Marçal. Perdeu também por causa do Marçal, por causa do Tiquinho, que teve problemas, é verdade, mas ele era o ponto de decisão da equipe. Ele foi desmoronando junto com o Botafogo e com seus próprios problemas. Com os zagueiros, o Vitor Cuesta, o Adrielson também caiu no segundo turno, o Perry fez um primeiro turno brilhante, melhor do campeonato, segundo turno já bem mais irregular. Então, assim, como um todo, o Botafogo, o time do Botafogo se desfez, derreteu, né? Entrou em colapso, como gosta de falar o grande André Fury, e entregou de bandeja, de maneira nunca vista na história do futebol brasileiro, talvez do futebol mundial, um campeonato nacional tão disputado como era o Campeonato Brasileiro. Mas daí a você escolher o Marçal e o Marlon Freitas para isso, eu acho que foge um pouco do propósito. Né? Então, o botafoguense tem o direito de não querer ver o Marçal na equipe, de achar que ele não é o jogador ideal para o Botafogo. Mas colocar em cima dele a responsabilidade, pelo menos nas vaias, pela frustração do ano passado e com bola rolando, aí eu já acho que não é o caminho, acho que não é nem inteligente, nem útil, nem proveitoso para o Botafogo. E falando um pouco do Marçal em relação ao time, a partir do instante em que o Thiago vai usar, ou mostra que vai usar com mais frequência um sistema, uma plataforma de jogo com 3 zagueiros, ou seja, transformando os laterais em alas, a tendência é que o Hugo tenha mais espaço que o Marçal, até por uma questão de idade e de vigor físico, para ir e voltar. Na linha de 4, o Marçal teve vantagem durante toda a última temporada. Embora o botafoguense não goste dele, ele é um jogador experiente e ele é um dos líderes desse elenco que tanto frustrou o torcedor. Nesse modelo de jogo que a gente viu no fim do ano e nesse primeiro jogo, eu imagino que o Hugo vai ter um pouco mais de espaço do que o Marçal para jogar. Muito bem, olha, só um adendo na informação do Cícero Melo. Ele falou que estava tentando saber se o Savarino estava lá ou não, e o Savarino estava sim, tá? Então ele chegou de madrugada e foi para o Nilton Santos. Imagino que Savalizo, né? Savarino, para mim foi o melhor reforço dos clubes do Rio de Janeiro até agora. Vai ser um baita jogador, né? Vai agregar muito no lado direito do Botafogo. que sim, e aí acho que na próxima partida. Imagina, torcedor do Botafogo. Vitor Sá na esquerda, Savarino na direita. Ou Savarino na direita com Jefinho pela esquerda. Segura, né? Que esse ataque tá... Se encaixar, né? Todo mundo ali, Tiquinho voltar a jogar bola, Vitor Sá continuar jogando, Jefinho jogando, Savarino jogando e Eduardo voltar a jogar bola, ninguém para esse ataque do Botafogo, não. A defesa pode até entregar lá atrás, mas esse ataque tá foda. Ele também já vai estar à disposição do técnico Thiago Nunes. Vamos seguir o nosso Sport Center agora com os números, tá? Do que foi a partida entre Botafogo e Madureira. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Flamengo, que entra em campo já contra o Audax. Então solta os números para a gente falar de como foi essa partida e de como o Botafogo encarou o Madureira. Tá aí, ó, posse de bola 51-49, praticamente a mesma coisa, passes certos, Botafogo mais, finalizações, Botafogo também mais, 19-12, finalizações certas 5-5, escanteios 3-1 e bolas na trave 1-1, aquela bola na trave que a gente mostrou ali, que nem o Gatito entendeu como é que a bola não entrou, Gustavo Zupac. Ou seja, foi o que eu tava, até mostra os números, a frieza dos números até mostra mais ou menos o que eu falei, foi um jogo de vitória para o Botafogo, mas foi uma luta para conseguir vencer. O Botafogo começou o jogo... Foi uma luta também não, gente. Vamos parar de querer dramatizar a história, dramatizar as coisas. O Botafogo dominou o primeiro tempo. Enquanto teve fôlego, né? O Botafogo dominou. Depois cansou, que é extremamente normal. Uma vez que o Botafogo se apresentou há 9 dias atrás, teve uma semana de pré-temporada.
Depois que o Botafogo cansou, perdeu o fôlego, o Madureira cresceu. Mas dizer que o Madureira sufocou, que o Botafogo sofreu para vencer, não... Eu assisti o jogo e discordo. Pode ser que a gente tenha assistido jogos diferentes. Eu e a apresentadora aqui do Sport Center. Jogo bem, começou o jogo tentando se impor, a gente vê aí o Jefinho carimbando o travessão, o Jefinho como um atacante mais central nesse lance, um começo interessante do Botafogo, tá aí grande trabalho do Gatito em cobrança de falta. Mas impressionante essa defesa também. na gaveta, boa. ele Na voou, gaveta, né? O Gatito que quando tá em forma, né, quando não tá atrapalhado pelas lesões, ele é bom goleiro. O Botafogo teve uma boa metade de primeiro tempo, depois foi caindo aos poucos. O instante em que o Botafogo fez o seu gol da vitória, uma inversão de jogo, aí a inversão, a bola estava na direita, passa pelo meio e acha o Hugo no mano a mano com o lateral. A inversão contra defesas fechadas como era do Madureira, você concentrar o jogo de um lado e conseguir fazer a inversão rápida para o outro, para pegar o jogador do lado oposto no 1 contra 1, é o melhor caminho. E essa jogada foi muito bem construída, achando o Hugo nessa vantagem, e o Hugo acha o Jefinho. Nesse instante, o Botafogo já não era tão melhor no jogo, já não era o melhor momento do Botafogo na primeira etapa, mas foi quando o time construiu a sua vantagem. O Madureira ainda teve chance, os minutos finais do Madureira do primeiro tempo foram de perigo, essa bola esticada que o Gatito sai e acaba se machucando, né, leva a mão à coxa e já cai imediatamente no finzinho do primeiro tempo. Deixou um susto grande, até pela recorrência de lesões que ele tem na carreira, um princípio de lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Felizmente ele voltou. No segundo tempo o jogo ficou ainda mais aberto e o Madureira teve chance. Engraçado que o cara cai 10 segundos ali no campo, né? E o goleiro cai no campo 10 segundos e o jornalista já faz toda a análise. Não, porque ele caiu, teve um princípio de lesão muscular na coxa, não sei o que das contas. Enfim. Empatar o jogo, né? O Botafogo conseguiu segurar a sua vitória. O Thiago foi fazendo trocas durante o segundo tempo, colocando alguns jogadores, colocou Janderson, colocou Marçal, foi colocando jogadores que estavam no banco de reservas, e o jogo ficou mais aberto. Não foi uma grande atuação do Botafogo, sim, não. Eu gostei dos primeiros 25 minutos, aí eu gostei. Dali por diante foi caindo, o que se explica também por ser o primeiro jogo da temporada, claro, né? Não dá pra cobrar nada muito não. Que se cansam muito mais, né? Você falou de apatia, você quer citar algum jogador que te chamou a atenção? Eu não gostei do Tiquinho. Eu espero muito a recuperação do Tiquinho Soares. Primeiro porque ele é muito bom jogador, a carreira dele diz que ele é muito bom jogador. E segundo porque ele era, de fato, o grande craque desse Botafogo. Ele era o craque do campeonato. Não havia muita margem, né? Mesmo com o Soares marcando seus gols, com o, sei lá, mas quem estava jogando muito, o Paulinho, o Hulk fazendo gol no Campeonato Brasileiro. Mas o que o Tiquinho jogou naquele primeiro turno mágico do Botafogo foi um assombro, a ponto de ele ser discutido, não... Acho que não na CBF, mas nos programas todos, como talvez uma opção pro Diniz levar para a seleção brasileira, né? Calma que era exagero. Mas o que ele jogava e a dificuldade do Brasil de ter um 9 abre a discussão. Só que aí ele, de fato, enfrentou problemas pessoais, familiares durante o segundo turno, mas ele foi junto com o Botafogo nessa apatia, e o marco dessa história é o pênalti que ele perde contra o Palmeiras, estava 3-1, era ali talvez o pênalti. Dá aquela moral, falou, galera? Se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta o vídeo aí pra dar uma força aí pro canal crescer e engajar. Do título, aquele, talvez, né? A partir dali tudo mudou. E esse primeiro jogo de temporada eu não gostei. Achei ele muito lento nos movimentos, disperso em algumas finalizações. Então acho que uma das grandes missões do Botafogo para a temporada é recuperar o seu principal jogador, porque o Tiquinho é um grande jogador e ele tem que ser recuperado, e ele pode ser recuperado. O primeiro jogo da temporada, eu não gostei do centroavante do Botafogo. Muito bem, vamos falar de Flamengo, quem entra em campo. Que mané Flamengo aqui. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Se inscreve aí no canal, dá like no vídeo. Se puder, compartilha aí nas suas redes sociais. Falou? Abraços, até a próxima. Fui!